tem gente que já não lembra mais a Samara, né? Então ela vai dar uma risada para vocês lembrar como é que é a risada dela. Não vai? Não está dando mais aquela risada? Ah, Samara, tem que dar aquela risada. Essa. É só estimular que vai. Não precisa muito não, né? Glória a Deus. Então o casal que eu estava mencionando, pela graça de Deus, está aqui. Eles estão tirando alguns dias. Eles estão em recesso lá, nos seus estudos. Então, nesse intervalo de tempo, eles vêm para cá, estão com os familiares em São Paulo, aqui em Indaiatuba. Estão aí na região. E nós temos o privilégio de poder recebê-los e ouvir da parte de Deus a mensagem hoje, nessa noite, através da vida desses amados. Esses amados, né? Porque a palavra se move por meio de vocês. O Everton, de forma mais direta, vai ministrar a palavra nessa noite, mas eu queria só mostrar a Samara aqui, e ela que já vai se preparando, porque, né? Tem mais dias ainda pela frente, vocês vão um pouquinho que eu sei mais depois, então, quem sabe, né? Deixa Deus fazer, né, irmão? Aleluia. Tem fogo, tem fogo. Há fogo. Aleluia. Nós vamos orar, queridos. Eu quero que você abra o seu coração. Talvez você não conheça o Everton. Eu conheço. Foi um discípulo precioso, amado, que Deus me deu há um tempo atrás. Então eu conheço esse coração, conheço essa história, conheço esse testemunho. E eles têm a chancela pastoral para estar fazendo o que estão fazendo. E eu, em nenhum momento... Em absoluto nenhum momento, deixei de acreditar no que Deus faria, faz e fará na vida deles. Então, tudo que eu ouço a respeito deles, por meio do pastor Juarez, pastora Solange, ou daqueles pastores que passam lá e falam algo deles para mim ou para minha esposa, é apenas uma confirmação daquilo que nós já vimos na vida deles. Então, isso é uma grande alegria. Vocês estão diante de pastores, não apenas de estudantes do Cavando Fontes, seminaristas, mas um casal que está sendo treinado, capacitado para assumir igreja, para conduzir um povo, para abençoar um rebanho. Então é bênção. Vocês estão diante de um homem e uma mulher de Deus, poderosos em Deus. Então Deus vai falar muito e vai nos avivar por meio da palavra, através da vida do Everton, esse amado e querido irmão. Vamos orar nesse momento? Ore para o seu coração também, para que o seu coração esteja completamente aberto para aquilo que Deus vai fazer. Paizinho querido, nosso coração tem um desejo enorme de ouvir a Tua voz nesse exato momento. Nós queremos, ao abrir da Bíblia, que o Senhor fale conosco, e que a Tua palavra seja capaz de mudar a nossa história. Fala conosco como na primeira vez, quando nosso coração bateu mais forte, quando nossos olhos marejaram, quando nós fomos incendiados por dentro, e quando nós reconhecemos o Senhor como nosso verdadeiro Deus. Fala de novo, Pai. Renova, sopra com Teu Espírito, Senhor Deus, que essa palavra se torne viva em nosso coração. Nós sabemos que a letra ela mata, mas nós sabemos que o Espírito Santo vivifica. Por isso o Espírito Santo vivifica as nossas vidas por meio da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Ministra ela ao nosso coração. Dê ousadia, graça, unção, intrepidez para a vida do Everton. E que ele possa, na unção do Teu Santo Espírito, ministrar do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, papai. Amém. Deus abençoe vocês. É forte, Brasil. Pais queridos. Nossa, estão dormindo, pastor. Faz de novo. Pais queridos, tudo bem? Ah, pensei que você já tinha ido embora. Como o pastor já falou, né? Me chamo Everton, sou casado com a Samara. Viemos de Recife, estamos aqui de férias. Voltando à casa, da casa de onde a gente saiu. E sempre é muito bom voltar para casa, né? Sempre é muito bom poder chegar em casa, abrir a geladeira, tomar um Danone. Quem gosta de Danone? Pode falar, irmão, não tem problema não. Eu gosto de Danone. E na casa do Pai não é diferente. A gente pode voltar e abrir a geladeira e desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Isso é fantástico, fantástico. É sensacional. E esse clamor, essa pegada que está aqui é tremendo demais. Onde tem fogo, é difícil ficar parado, viu?
É como se o altar tivesse todo o tempo queimando. E a gente tem que aproveitar isso, o negócio está pegando fogo. Quando o pastor fez a abertura aqui, eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas ainda peguei a abertura, que foi domingo passado. Ele citou de Levítico capítulo 6, né? Ele falou que o fogo não apagará, né? E ele comentou sobre colocar lenha, sempre estar colocando lenha nesse fogo. Essa lenha faz parte da nossa tarefa. Nós estamos colocando lenha. E cada dia precisamos colocar mais lenha. Mas o que está acontecendo aqui é muita lenha. Tem muita lenha aqui. Tem muita lenha para queimar aqui. E tem muito fogo nesse lugar. Sinceramente, eu gostaria de ficar aí, porque está muito bom. Está muito gostoso ficar aí embaixo, ser queimado, ser incendiado pelo Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra rapidamente com vocês. Sei que o tempo já avança, né? É muita coisa que acontece. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está não é nem nova, né? É bem conhecida de vocês. Está em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7. Eu sinto bastante sede, se alguém puder me mandar um copo e eu tomar dessa água abençoada aqui. Pode ser? Obrigado, viu? Nossa. Servo bom e fiel. Do mestre ainda. Olha que benção. É bom demais. Eita, é glória. E eu quero seguir essa linha que a gente está vivendo, esse ano do avivamento. Eu quero abrir aqui um caminho, né? Um caminho para a gente poder seguir e viver o que Deus tem para as nossas vidas em 2019, o ano do avivamento. Eu vou estar em Recife, mas eu vou estar vivendo o avivamento também. Amém? Nós ficamos sabendo pelas redes sociais que a gente tem em Recife, que lá é o ano do extraordinário. E é muito interessante, eu estava conversando isso, acho que na casa do Davi, se não me falha a memória, que eu fui em tanta casa esses dias, sobre essa questão de como Deus vem construindo algumas coisas para nós, aqui de Indaiatuba. O ano da excelência, o ano do extraordinário, agora o ano do avivamento. Ele vem construindo isso, você percebe? Isso é fato, isso é verdade, isso não é do homem, isso não é uma ideia interessante do pastor Wesley, mas ele foi ousado e usado pelo Espírito Santo para trazer essas realidades durante esses anos. E percebe a construção, excelência, trazendo um alinhamento, o extraordinário Deus se mostrando, fazendo evidente o seu poder, a sua glória, cura, milagres, transformações. E agora o ano do avivamento, que ele quer incendiar você, queimar você a ponto de as pessoas olharem para você e falar, eu quero isso também. Quero ser queimado igual você, não sei como é que faz isso. Tem um rapaz chamado John Wesley, né? Vocês já ouviram falar dele, um avivalista, que fez o que fez, viveu coisas fantásticas em Deus. E um dia perguntaram para ele, John, como é que você faz para atrair tanta gente assim, né? Como é que as pessoas vêm até você? Ele falou assim, eu pego fogo e quando as pessoas veem o fogo pegar, eles vêm ver o fogo pegando. Simples assim. Simples assim, olha só. Então, que a sua vida seja incendiada. Porque o fogo atrai, chama a atenção. Você percebe que o fogo chama a atenção? Esses dias fizemos uma fogueira lá e é fato. Você faz a fogueira e começa a chamar a atenção. As pessoas param e ficam olhando assim, ó. Não sabe explicar por quê, mas está olhando assim. Aí daqui a pouco junta mais um. E é um calor em Recife, hein? É um calor. Mas todo mundo é junto e fica assim, olhando. Porque o fogo atrai, chama a atenção. E como foi falado e bem falado aqui, o avivamento, ele quer reacender essa chama em você. Ele quer avivar você. Mas não é só para você. É para que outros vejam. Essa cidade precisa ser incendiada. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 em diante, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei,
Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Uau! Sensacional! Quando a gente, pelo menos eu, quando eu entrei aqui na cidade de Indaiatuba dessa vez, foi diferente das outras vezes. E isso eu até comentei com o pastor ali, enquanto a gente conversava um pouquinho por cima. É como se tivesse uma nuvem sobre Indaiatuba. É como se Deus estivesse guardando a cidade de Indaiatuba, mas não é por causa do político, não é por causa do prefeito, não é por causa do sistema, não é por causa de toda a guarnição, tudo que faz, não é por causa disso. Mas é como se Deus estivesse com uma nuvem de fogo cobrindo Indaiatuba e liberando porções de avivamento sobre vocês, sobre nós, sobre essa cidade. Mas o interessante é que isso só pode acontecer e só irá acontecer se houver o despertamento. Isso é fato. É isso que o avivamento vai fazer, despertar, né? A gente já ouviu isso, mas é fato, é muito fácil de ver, é muito simples para você compreender que Deus tem guardado vocês, tem dado tantas e tantas coisas, tantas e tantas oportunidades para vocês viverem não só o extraordinário, não só o excelente, mas o avivamento de fato. E tem um caminho que precisa chegar para poder conquistar isso. Eu sei que talvez você olhando falar isso, você já está adiantando o que vai acontecer no final. Eu quero deixar isso muito claro. Não, eu não estou adiantando. E eu também quero que você preste atenção em algo. Não espere chegar no finalzinho do ano para você viver o avivamento. Porque a gente nos acomodamos, sabe? É o ano do excelente. Aí a gente espera até o finalzinho do ano para a gente querer viver o excelente. Agora é o ano do extraordinário, meus queridos. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí a gente fica até novembro, dezembro esperando o extraordinário. Querido, não espere não. Não vai dar tempo para você esperar não. Deus vai te pegar. Ah, vai. Dessa vez não escapa não. Dessa vez não vai passar não. Ele vai pegar você. E ele vai pegar você, não fique assustado com isso, quando eu falo isso. Mas ele vai pegar você do bom jeito, do bom modo. Vai te pegar por dentro de fato. Vai te encher da sua presença, vai te encher do teu Espírito Santo. Vai fazer que o seu coração comece a arder novamente por ele, por sua presença, e as outras coisas começam a perder o seu valor. As outras coisas começam a perder sentido. Porque você só quer ele, você só deseja ele. É só ele que faz sentido para você. É esse fogo que tem que pegar no seu coração. É esse fogo que precisa pegar no nosso coração. Então não espere. O pastor falou aqui, foi bem interessante como ele falou aqui no início. Ele falou que vai acontecer no meio, né? Como foi falado em Abacuque, né? É no meio dos anos, né? No meio dos dias. Mas não espere chegar no meio. É que a gente calcula, né? A gente fica... No meio é junho, julho. É mais ou menos nesse meio aí. Então vou ficar até julho aí esperando. Vai chegar o avivamento na minha casa ou na minha vida. Não, querido. Não fique calculando, não. Libere lenha, libere lenha, libere lenha. E o fogo vai continuar pegando, continuar pegando. E a gente vai caminhar agora um pouquinho sobre esse texto e aprender algumas coisas sobre ele. E eu coloquei um título aqui, Caminho para um Avivamento. É o caminho para um avivamento. E com isso eu não quero definir
fechar o quadro de que existe só esse caminho e não tem outro, tá bom? Amém? Vocês estão comigo? Meu Deus, se não for arrebatado hoje, glória a Deus. Você percebe que o texto vem falando, né? Salomão ali está recebendo agora uma palavra do Senhor. Eu estava lendo o capítulo anterior, você percebe no capítulo anterior, no capítulo 6, Salomão vai conversando com Deus, Deus permite que ele faça esse templo, era para seu pai fazer, aí ele explica isso, ele se levanta e começa a explicar para o pessoal, começa a explicar para o povo, mas era para meu pai ter feito, mas aconteceu isso, e ele vai dando várias explicações, aí depois ele ora ao Senhor, e ele fala assim, Senhor, faça isso, e se o seu povo fizer isso, quando eles orarem, perdoe eles, façam isso. E você vai perceber o capítulo 6 praticamente inteiro, Salomão falando para ele, falando para o Senhor algumas dicas de como Deus deve fazer para com o povo. Ele vai falar, se o povo fizer isso, perdoa. Se eles orarem o Senhor, perdoa eles. Faça isso. E ele vai falando, vai dando é como se Salomão estivesse tentando dar as dicas de como Deus agir. Tá? Ele não está errado, ele só foi uma colocação dele, não entenda mal. Mas é como se ele estivesse fazendo isso, né? Faça isso, não olhe. Por que ele está falando isso? Porque a gente sabe da história que o povo de Israel é um povinho que veio dando trabalho há muito e muito tempo, né? Então, quando ele chega aqui, Salomão agora vai fazer o templo, vai fazer um lugar de moradia, e eu estava lendo junto com a minha esposa e dando risada junto com ela sobre o texto. Eu não estava zombando, entende? Mas eu estava dando risada das coisas que Salomão vem falando para o Senhor, né? É bem interessante ele dizendo essas coisas para Deus. Ele fala assim, então, o Senhor não vai caber aqui dentro. Era como se ele estivesse falando, o Senhor não vai caber aqui dentro do templo, o Senhor não vai caber dentro desse lugar. Mas, como o Senhor permitiu que isso acontecesse, então o Senhor vem aqui, visita a gente, ouve aí dos seus grandes céus, né? Ele começa a falar isso, é muito interessante, e eu comecei a até brincar com a minha esposa, dar risada desse caso, porque é interessante. É a mesma coisa que Davi, o seu pai, fez há algum tempo. Davi estava muito empolgado querendo construir um templo para o Senhor. Deus fala assim, todo tempo eu estou andando em tendas, eu estou andando para lá e para cá, agora você quer construir um templo para mim? Fique em paz, querido, fica tranquilinho. E Salomão vai e faz uma dessa também. Não, o Senhor não cabe aqui dentro. É muito engraçado o que ele está fazendo, mas interessante, tem sentido. E aí ele chega agora no capítulo 7 e agora o Senhor vai falar com ele. Ele ouve, ele vai orar e agora Deus vai falar com ele. Percebe o texto que a gente leu no capítulo 7, o verso 11 em diante? Deus agora vai falar com ele. E quando ele chega aqui no verso 14, ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E esse aqui é algum dos passos que a gente precisa para receber esse avivamento. O primeiro deles, e eu não quero colocar por ordem aqui, tá? Não entenda, essa é a ordem, tem que seguir, porque a gente é muito metódico, né? A gente é muito centrado em detalhes. E eu não quero que você coloque isso como ranking, tá? Não coloque isso no ranking. Mas eu separei aqui, e o primeiro eu coloquei como se humilhar. Se humilhar. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Quando a gente fala de humilhar, a gente pensa, poxa, porque hoje em dia nós estamos vivendo em um tempo que se sujeitar a um irmão, se sujeitar a uma pessoa, é um desafio enorme. Eu não sei se vocês vivem isso aqui, mas é o mal da geração, é o mal do nosso tempo. Se sujeitar a alguém, não, abrir mão de alguma coisa para fazer para outra pessoa, que isso, não. E aí a gente acaba levando isso ao nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus. Mas ele fala, se o meu povo se humilhar. E se humilhar é você reconhecer que você precisa dele. Se humilhar é você de fato se prostrar a ele, dizer que você, não só dizer, mas você com essa demonstração de humilhação, ser humilde na presença do Senhor. É que hoje em dia o status, as posições,
tão cativantes que as pessoas querem ter e aí perde a humildade. Mas eu estou falando de relacionamento com o Pai, eu estou falando de relacionamento com Deus, é diferente com o ser humano, não confunda. Não confunda o seu relacionamento com o seu irmão, seu relacionamento com a sua família, com o seu relacionamento com Deus. Não trate Deus como uma pessoa comum. Não trate Deus como um ser qualquer. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é o grande. Amém? Vocês estão comigo? Então ele dá uma primeira dica: se humilhar. Chegar de fato, se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que sem Ele você não pode nada, reconhecer que sem Ele nós não podemos nada, nós não fazemos nada. E eu, para fim de anotação, eu anotei aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Esse texto está falando claramente de se humilhar. Porque vai chegar o tempo da exaltação, vai chegar o tempo que Ele vai te colocar em lugar de honra, vai chegar. Mas para que isso aconteça, precisa se humilhar, precisa se sujeitar, ser uma pessoa que compreendeu o Deus que serve, o Deus soberano. E o segundo é orar, orar ao Senhor. Nós vimos aqui o quanto que foi falado sobre orar ao Senhor. E não existe avivamento sem oração. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não existe poder do alto sem oração. Não existe frutificação sem oração. Não existe vida cristã sem oração. Não existe. Se você está tentando andar a sua vida com Deus só por coisas que você ouve, por YouTube, por sei lá, mensagem de autoajuda, por aquelas promessinhas que você tira, querido, para com isso. Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus parte de oração, conversar com Ele, conversar com Deus, ter tempo com Ele, intimidade com Ele. A gente percebe que a maioria dos avivamentos, você conhece todos os avivamentos, ou parte deles, a maioria não, todos eles que aconteceram em vários países, todos partiram de oração. Foram homens e mulheres que ajoelhados, chorando, agonizando por mais do Senhor, por mais da sua presença, por mais de Deus, aconteceu o avivamento. Você lembra da Rua Azusa? O cara estava assistindo um vídeo no YouTube? Ele estava olhando o Facebook? Não, ele não estava fazendo isso. Ele estava no Instagram? Não, ele não estava no Instagram. Ele estava vendo quantas curtidas ele tem? Não, não estava. Ele estava preocupado com os likes? Não, ele não estava. Até porque nem internet para ele tinha naquele tempo. Mas era um homem improvável. E ele começou a orar. Orar. Há um poder na oração. Há um poder na oração. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós somos muito bons de cantar. Nós somos muito bons de pregar. Nós somos muito bons de falar uns aos outros. Mas a grande realidade que Tiago vai ensinar, ele fala que não basta ser só isso. A gente tem que ser praticante. Se eu falo de oração, eu preciso orar. Se eu falo do Espírito Santo, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Se eu falo de santidade, eu preciso ser santo. Essa é a grande verdade. A gente está vivendo desafios enormes nos nossos dias. De uma geração que quer as coisas muito rápida. Muito rápida. A gente abre a internet, né? E eu não... deixa eu voltar aqui. Eu não estou colocando que seja pecado, seja do demônio, tá bom? O Instagram, Facebook, YouTube são bênçãos do Senhor, são ferramentas que a gente pode usar para santidade, a gente pode usar para edificação, a gente pode usar para muita coisa boa, tá bom? Só para vocês não ficar com... É que vocês fecharam a cara assim, falando, nossa, vou ter que desinstalar. Poxa. Não, querido, não precisa desinstalar não. Fique em paz, tá bom? Mas desde que isso não corrompa o seu coração, desde que isso não tome o seu espaço, o seu secreto.
Desde que isso não tome o seu lugar de intimidade com o Senhor. Amém? Amém? Vocês estão dormindo? Está muito sono mesmo assim? O pregador que prega e o pessoal dorme, quem acorda é ele mesmo, né? Já ouviu essa história? Então, voltando aqui, eu quero falar da oração. Segundo ponto, a oração tem seu efeito. Sem oração a gente está detonado. A gente está frito e a gente vai fazer o quê? Apertar o botão do automático. Aí funciona a célula, funciona discipulado, funciona culto, funciona tudo, mas no automático. E a gente sabe muito bem, isso é falado por tanto e tanto tempo, que o botão do automático é o pior botão que existe. Na verdade, nem deveria existir esse botão perto da gente, porque parece que ele é tentador, né? Cara, fuja desse botão, joga fora, quebra esse botão. Não entra no botão do automático. Porque o botão do automático pode ser que quando Jesus voltar, ele esteja acionado. E não ouvirá ele falar, vem minha noiva. É sério? Você acha que Jesus não vai voltar? Vai. Deixa eu falar isso pra você, vai voltar. Tá muito gostoso, eu sei que tá. Aqui está muito bom, tá uma delícia. Fogo, glória, excelência, extraordinário, cura, uma igreja sendo implantada em Recife, aleluia, muita coisa acontecendo, glória a Deus, mas aqui não é o nosso lugar. Deixa eu falar para você, não se apegue a esse lugar aqui não. Não se apegue à terra. Eu não estou falando para você desfazer da sua casa, vender a sua casa, vender seu carro e ficar no meio da rua ali esperando, vem Jesus, cadê você? Não, não é isso. Mas eu estou falando para você guardar isso também no seu coração. É certo que Jesus voltará. É certo que Ele está às portas. Amém? Sobre oração, Mateus capítulo 21, verso 22 fala, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Receberão. Então, o que vocês estão pedindo ao Senhor? Que não seja para os seus próprios deleites, como o Tiago diz, vocês receberão. E aqui foi muito interessante, isso mexeu demais comigo. Esse é o clamor daqueles que querem ser avivados. Faz de novo. Faz de novo. Isso é sensacional. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo. Quando eu ouço a palavra avivamento, eu vejo do jeito que está aqui, ó. Do jeito que está aí eu vejo. Quando fala avivamento eu penso em fogo. Não sei porquê, mas eu penso em fogo. E quando a gente estava sendo ministrado aqui pelo Espírito Santo, faz de novo, faz de novo. Eu não sei se você declamou isso, se você declarou isso, mas isso é uma declaração de quem quer avivamento. Isso é uma declaração de quem quer mais o Senhor. Que não é que está ruim, mas esse nível dá para subir, dá para elevar. Nós podemos chegar em lugares mais altos em Deus. E não é posição, tá? Não é posição ministerial, não é posição pastoral. Eu não estou falando de título, nada disso. Esquece título, tira da cabeça, tira agora da sua cabeça título. Eu estou falando de se elevar em Deus. Não é a heresia que eu vou falar, já estou te preparando. Mas sabe quando a gente consegue chegar em Deus como se tentássemos surpreendê-lo? Você já tentou surpreender Deus? Everton, é impossível, eu sei que é impossível, eu estou falando, por isso que eu adiantei. É impossível surpreender Ele, porque Ele sabe todas as coisas. Mas você já tentou chegar em Deus e surpreender Ele? Você já tentou colocar a mão no bolso e surpreender Ele na hora da oferta? Você já tentou surpreender Ele na hora que você está correndo para sua casa, com desejo desenfreado de correr para o seu quarto, se ajoelhar e se prostrar diante dEle? Você já tentou surpreender Ele assim? Você já foi para... Quantos aqui viajaram? Foram para algum lugar, praia, alguma coisa. Teve umas fotos aí que entregou vocês. Eu vim para cá mais cedo e eu procurei alguns. Cadê esse povo?
Ah, foi pra lá. E esse povo, foi pra lá. Ele tá na praia, tá na isso. Glória a Deus. Amém, querido. Você tá podendo? Vai mesmo. Aproveite. Mas o que eu acho interessante, você já conseguiu ver Deus em tudo isso? Cara, esses dias eu tenho sido surpreendido por Deus. Eu olho para a natureza e Ele fala assim, ó eu aqui. Eu olho para os pássaros e os pássaros fazem, ó eu aqui. Você conseguiu já imaginar isso? A gente tenta surpreender Deus, né? Aí Ele pega a gente na curva assim, ó. Fala, sou eu, filho, ó. Eu fiz isso aqui. Esses dias eu fui para a praia lá em Recife. No dia de folga, segunda-feira, deixando isso muito claro para não dar problema. Para não dar problema, né, pastor? Deixa bem claro. No dia de folga, e eu gasto R$6 para ir para voltar, tá bom? Desculpa aí. É brincadeira, tá? E aí eu sentei na beira da praia, assim, antes, na areia, assim, e fiquei olhando aquele mar lindo, 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 água transparente. Eu andei assim ainda na água, mergulhei. Águas que eu andava daqui até o final da igreja, ainda transparentes, olhando os pés assim. Depois eu saí e sentei assim, perto de um coqueiro, olhando o mar. E eu fiquei deslumbrado com a presença de Deus. E eu comecei a me apaixonar mais ainda por Ele. Foi sensacional isso. E é isso que eu estou falando para você, querido. É você chegar num lugar em Deus que Ele te fascine. Que Ele seja tão importante, tão maravilhoso, que você veja Ele em tudo. Everton, você vê Deus em tudo? Eu falei, em tudo. Tenho aprendido a ver Deus em tudo. É no soprar do vento, é no mar, é nas folhas, é nos pássaros. É esse lugar que Ele quer te levar. É esse lugar de fascínio por sua presença. Quando você orar a Ele, você orar não porque você está pedindo, ai me dá isso, ai me dá aquilo, ai eu quero isso. Isso é muito bom, eu sei. Deus nos permite fazer isso. Mas você chegar na presença do Senhor, orar porque você quer conhecê-lo mais. Conhecer Ele mais. Como Paulo falou aos Filipenses, ele falou assim, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, essas coisas para mim é refúgio, é esterco. Tudo porque eu quero conhecê-lo mais. Conhecê-lo mais, eu desejo mais Ele. E eu não estou falando do apóstolo Paulo, não estou falando do apóstolo Paulo, não estou falando do Everton. Não estou falando do Everton. Se eu deixar alguma coisa, ainda não chega nem na metade do que Paulo, nem no terço do que Paulo deixou. Estou falando de um cara que viveu coisas extraordinárias em Deus. Viveu a excelência em Deus. Viveu o avivamento em Deus. E ele fala assim, eu deixo todas essas coisas para te conhecer mais. Por causa do teu amor, Jesus. É isso que é avivamento. Enquanto você não se apaixonar por Jesus, enquanto você não querer mais Ele do que as outras coisas, não haverá o avivamento. Por isso que Deus está nos levando essa noite para caminhar por esse lugar. Esse lugar que abrirá portas onde não existe porta. Esse lugar onde romperá com realidades que você fala, não tem chance. Até passou aqui, passou no encontro, fez isso, dá para fazer 50 encontros, não vai dar, não tem chance. O avivamento vai pegar. O fogo vai pegar. Eu olho daqui, eu vejo gente assim, ó. Sedentas, famintas por mais do Senhor. E onde há fome, onde há sede, meu irmão. Amós deixou isso claro, que dias virão, que Deus enviará fome e sede na terra. Mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jesus. Ai, querido. Outro ponto. Se afastar dos maus, deixar os pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos.
É esse ponto. Tem vários pontos que depois você pode ver. Mas eu escolhi esses 3. Deixar os maus caminhos. Precisamos renunciar ao pecado. Precisamos dizer que ele não presta, mas não só dizer, mas abandonar ele. Deus está dando uma dica aqui para o povo, ó, isso aqui não pode acontecer. É como se ele estivesse falando, isso aqui não pode acontecer, porque se isso acontecer, como que eu vou fazer a próxima etapa? E a gente vai ver a próxima etapa. Então, não guarde pecado, não ponha os pecadinhos no bolso, não fique com esses pecados, não. Hoje é dia de você jogar os seus pecados aos pés de Jesus. Então, não vou pecar mais depois disso? Não, você vai pecar. Mas não é uma vida de pecado. O pecado vai ser acidente de percurso e não mais uma constância em sua vida. O pecado trava tudo. Olha que interessante. Tem um homem chamado Evan, eu não sei falar muito inglês porque meu inglês mistura com recifense e paulista, e sergipano agora, que minha esposa também está falando bastante, aí meu inglês fica meio confuso, mas eu vou tentar falar para vocês. É Evan Roberts. Olha lá, ó. É porque o R aqui não está saindo mais por causa do recifense. Esse Evan Roberts, é isso? Aí, ó, tá saindo. Esse Evan Roberts foi protagonista de um avivamento em Gales, país de Gales. Cara, ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E sabe o que aconteceu com esse avivamento lá? Bares foram fechados. Você não está entendendo. O avivamento foi tão forte nesse lugar que as pessoas corriam para se arrepender de seus pecados. Queriam Jesus de todo jeito, não importava a hora, não importava o momento. Os bares foram fechados, botecos fechados. A sociedade começou a ser beneficiada por causa de um avivamento. Você entende isso? Quem não era cristão estava recebendo de Deus por meio desse homem. A cidade começou a reconhecer. Mudou o sistema, violência não existia mais. Não existia mais gente presa, não existia mais julgamento. Estava falindo as cadeias, estava falindo tudo. Porque as pessoas entenderam. Começaram a correr para Jesus. Porque o homem decidiu falar, Senhor, é aqui, é agora, faz de novo, faz de novo, faz de novo. É tempo de lugares serem fechados, botecos serem fechados, e essas pessoas correrem para Jesus. Mas precisam de homens como Roberts, que vai clamar ao Senhor, e incessantemente, com constância, fala, Senhor, faz aqui, faz aqui. Quem é que vai clamar por Indaiatuba? Faz de novo, faz de novo, queima esse lugar, Jesus. Quem é? Eu vou para Recife, mas eu vou clamar junto com vocês. Isso é interessante, mas para isso precisa arder no coração esse desejo, essa chama no nosso coração de se humilhar, se prostrar diante da presença do Senhor, de orar a Ele incessantemente, clamar a Ele e falar assim, Senhor, aqui meus pecados, eu não quero mais saber disso. Não fazer mais concessão com o pecado, não ficar mais brincando, não ficar mais, sabe como é que é, a carne é fraca. Não, querido, chega desse tempo, chega de desculpinha, chega de falar, não, chega disso, querido, para com isso. Deus quer despertar você, Ele quer queimar o seu coração por Ele quer incendiar a sua família, transformar o seu casamento, transformar a sua vida, transformar quem está ao seu redor, mas para isso, largue o pecado, não brinque mais com ele, por favor, faça um bem para si mesmo, pare de brincar com isso. Todos os homens que brincou com o pecado, você sabe onde deu, onde parou. A igreja do Senhor Jesus, estou falando fonte de vida, a igreja do Senhor Jesus, na terra,
tem brincado com o pecado, tem trazido o pecado para dentro da igreja, coloca no banco à parte e adora ao Senhor. Querido, não faz isso, por favor. Por favor, não faz isso. Não brinca com adultério, não brinca com a mentira, não brinca com droga, não brinca com bebida, não fica, sabe, hoje tem uma geração que fica assim, será se eu posso fazer isso? Será se eu posso fazer aquilo? Será se eu posso tatuar? Será... Querido, vai para a presença do Senhor, fala, Senhor, será se eu posso? E espera Ele falar com você. Vamos parar com isso, querido. Deus quer avivar os nossos corações. Ele quer mudar essa geração. Ele quer ver Indaiatuba rendida aos pés do Senhor. Ele não está resumindo só para mim aqui, para você. Ele quer que essas paredes sejam quebradas e isso aqui comece a avançar para lá, para lá. Porque Ele está sedento de vidas salvas. Ele não está importando com título. Ele não está importando com posições. Ele não está importando se sua roupa é bonitinha, se você canta bem, se você não canta. Ele está importando se você está assim, ó, de joelho, falando, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Eu não sei como você está hoje. Talvez você esteja falando, esse é o culto. Vamos ver o que vai dar hoje. Deixa eu falar para você, Ele te trouxe hoje aqui para queimar você, para falar assim, ei filho, eu te amo. Não foi o seu pecado que te fez perder a presença. Não é o quanto que você faz, filho, mas é o quanto que você me ama. É o quanto que você corre pro secreto. Ei filho, eu te trouxe aqui para te dizer, tem um caminho para o avivamento na sua casa. Deixa eu contar para você, filho, tem um caminho para o avivamento na sua vida. Eu não sei como você está, não importa como você está, mas Ele te trouxe aqui. E como o fogo que purifica o ouro, Ele vai te purificar essa noite. Eu queria encerrar bonitinho, como todos os pregadores encerram. Mas não dá. Não dá. Se coloque de pé, querido. Eu não vou encerrar já. Esquece isso aqui. Deus está ministrando no meu coração que Ele quer pegar você essa noite. Mas Ele não quer pegar você para te envergonhar. Mas Ele quer te pegar para incendiar a sua vida. Faz de novo. Clame a Ele e fala, faz de novo, Jesus. A igreja de Atos viveu um avivamento impressionante quando a descida do Espírito Santo veio no capítulo 2. No verso 42, a Bíblia fala que eles andavam em comunhão uns com os outros, no partir do pão, nas orações. Tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Ninguém tinha necessidade de mais nada, porque um supria o outro. E Deus ia acrescentando aqueles que seriam salvos. Você está olhando para a sua célula e fala, vou fechar. Não vai crescer isso aqui, Everton. Você está olhando para a sua vida e fala, não tem chance mais não, Everton. Isso aqui, sem chance. Deixa eu falar para você, aviva a obra, Senhor, na vida dessa pessoa. É isso que o Senhor está falando. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que